Olá, meus irmãos, espero que todos estejam tendo um domingo abençoado na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos hoje, mais uma vez, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos enxergar algumas verdades que vão nos ajudar nesse tempo de dificuldade que todos nós estamos vivendo. Bom, quero pensar com você hoje sobre algumas divergências de pensamento quando a gente enxerga as coisas sobre a ótica humana e sobre a ótica divina. Então vamos enxergar algumas divergências que podem existir quando nós pensamos sobre a ótica de Deus e quando pensamos sobre a nossa própria ótica, as coisas que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos presenciando, vivenciando. Bom, abra sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos aprender usando o texto de João no capítulo 5. Vamos ler num primeiro momento até o verso 8, mas seria interessante você estender sua leitura depois até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Esse texto é um texto muito conhecido, tenho certeza absoluta que você já ouviu várias mensagens sobre esse texto na sua vida. Mas espero em nome de Jesus que hoje, mais uma vez, você seja abençoado quando você perceber, junto comigo aqui, que neste texto existe aí, meio escondido, se é que eu posso assim dizer, está implícito no texto algumas divergências de pensamento, porque em todo o diálogo aqui é possível que nós possamos perceber algumas divergências de pensamento, como o homem pensou, e como Jesus pensou, ou o que Jesus pensou, sobre a mesma situação, sobre o mesmo dilema. Bom, o que poderia estar passando na mente, o que poderia estar passando no pensamento desse homem aqui, cuja palavra expõe um pedaço da vida para a gente? De uma forma consciente ou não, eu creio que, à luz do que nós podemos enxergar no texto, eu creio que ele poderia estar pensando algumas coisas. É lógico que isso são pressuposições minhas, mas elas não são pressuposições ao acaso, porque a luta que ele está vivendo, a crise que ele está vivendo, o dilema que ele está vivendo de vida, me força a tentar enxergar de uma maneira empática como ele vivia, o que ele pensava, o que estava no fundo da alma dele, nesse tempo de vida, arrastado já há 38 anos que ele vivia naquela condição, o que talvez passava no fundo de alma dele, porque nos tempos de crise, todos nós estamos vivendo uma crise hoje, e em tempos de crise nós temos angústias de alma e nós ficamos remoendo isso, ficamos pensando, ficamos tentando achar respostas, enfim, tem muitos questionamentos dentro da nossa alma. E eu quero aqui pensar com você no que aquele homem poderia estar pensando nos dias, não só naqueles dias ali, naquele momento que Jesus esteve com ele, mas durante a sua própria vida. Talvez a primeira coisa que eu enxergo que poderia ser um pensamento no coração daquele homem é que quando ele acordou de manhã e foi para o tanque de Betesda, naquela manhã, provavelmente carregado por alguém, talvez ele pensou o seguinte: hoje é mais um dia ruim na minha vida. Bom,
não fica tão difícil imaginar que talvez, de uma forma consciente ou não, ele estivesse pensando isso. Meu irmão, às vezes a gente lê algumas coisas na palavra e a gente não percebe a profundidade. O texto diz que este homem, ele vivia desta forma há 38 anos. Você tem uma ideia do que é 38 anos de sofrimento? Você tem uma ideia do que é 38 anos de angústia, de viver uma vida que você não gostaria de viver? Eu fiz um cálculo rápido aqui, 38 anos são 13.870 dias. Nós estamos vivendo uma crise, a crise da pandemia do Covid-19, e é engraçado que nós estamos apenas há 70 dias vivenciando essa crise. E tem gente aí que já não aguenta mais. Tem gente que está vivendo uma crise tão grande de alma por causa da situação que essa pandemia nos causou, que em 70 dias a pessoa já está tomada de angústia, tomada de 1001 sentimentos. Pois é, eu imagino que no fundo da alma daquele homem paralítico, ele pensou, hoje é mais um dia ruim na minha vida. Talvez uma outra coisa que ele pensou é que ele olhava para o céu e, embora vivesse num contexto religioso, né, embora vivesse ali perto do templo, onde as pessoas falavam de Deus, talvez ele imaginava que Deus nem sequer me enxerga. Deus, se ele existe mesmo, ele certamente ele não está me enxergando. Você percebeu no texto, no início do texto aqui, a palavra de Deus diz que era uma festa. No versículo 1 diz que era uma festa. E Jerusalém já era uma cidade grande, Jerusalém já era uma capital, se é que eu posso assim dizer, né, trazendo para os nossos dias, cidade mais importante de Israel. Ela já tinha muitas pessoas, mas ali, naqueles dias, era um tempo onde existia mais pessoas ainda na cidade, porque era um tempo de festa. E o tanque de Betesda, que era um lugar milagroso naquela época, o texto diz que já por si só ele ficava cercado de gente sempre, porque as pessoas estavam em busca de um milagre. E em dias de festa eu imagino que tinha muito mais gente ali ainda. Então, para aquele paralítico, que certamente, eu não sei como ele fazia, se era ajudado ou não, mas certamente se arrastava para ali todos os dias, aqueles dias, ou aquele dia, melhor dizendo, aquele dia era muito mais complicado, porque tinha muito mais gente ali no tanque, esperando um milagre. Então, talvez ele pensasse assim, olha, se Deus existe mesmo, ele não deve estar me enxergando, ele... Tem muita gente aqui, eu estou aqui há tanto tempo, venho para cá há tanto tempo buscando uma cura, e hoje, tem muito mais pessoas aqui. Se Deus existisse, certamente, ele não está, se Deus existe, ele não está enxergando a minha pessoa aqui. Terceira coisa que eu enxergo nesse texto é que talvez o paralítico estivesse pensando, Deus, ele não se importa comigo. Ou, ao menos, ele não quer saber do meu sofrimento. Ele não sabe do que eu vivo, não sabe da minha angústia de alma, porque senão alguma coisa já deveria ter acontecido, porque eu ouço histórias acerca desse Deus, mas eu realmente não experimento nada e a minha condição é totalmente desfavorável. O quarto pensamento que eu imagino que esse homem tinha na alma é que ele pensava que o problema dele era impossível de ser resolvido. Por quê? Porque você percebe na resposta que ele dá para Jesus, quando Jesus conversa com ele, tudo denota aqui que ele tem no fundo da alma já, está instaurado no coração dele, de que o problema dele não vai ter resolução. Por que ele pensa assim? Porque a resposta fica um pouco evidente, esse sentimento de alma. Quando Jesus pergunta para ele
né, se ele gostaria de ser curado, ele responde no verso 7 da seguinte forma: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você percebeu que para ele que está ali há muito tempo, o texto não fala quanto tempo ele vai no tanque de Betesda. O texto diz que ele está há 38 anos paralítico. Então eu vou imaginar que há muitos anos ele vai para aquele tanque. Mas ele olha para as pessoas saindo de lá sendo curadas, porque certamente isso acontecia. Mas ele não conseguia, porque a situação dele era totalmente sui generis, era diferente. E ele não tinha como, se é que eu posso assim dizer, ganhar a bênção da cura por causa da condição física dele. Eu fico imaginando que pessoas que tinham outras doenças, outras dificuldades, elas entravam naquelas águas e eles saíam dali curados. Mas esse homem, dia após dia, ele via as pessoas, até certo ponto, sem nenhuma empatia para com ele, e aproveitando as oportunidades, e nunca sequer alguém, de repente, ficou ali de prontidão mesmo para ajudá-lo, talvez um dia todo, uma semana toda, um mês todo, e ele certamente se via na impossibilidade de resolver o seu problema. Por isso que eu acho que no fundo da alma, ele pensava, o meu problema é impossível de resolver. O pensamento que ele tinha era limitado, porque a religiosidade colocou esse pensamento na mente dele, de que ele só poderia ser curado se ele entrasse dentro do tanque. A cultura e a religiosidade, elas fizeram com que este homem tivesse, durante a vida toda, um pensamento muito limitado do poder de Deus. Porque todos sabiam ali que não era a água que curava, mas era a fé da pessoa, era o fato dele confiar de que Deus faria alguma coisa por ele quando ele entrasse naquela água. Só que ele ficou limitado, pensando que só o tanque poderia ajudá-lo. E talvez lá no fundo da alma ele pensasse assim, eu estou fadado ao fracasso, porque não existe outra maneira de eu ser curado. Não existe outra forma. Eu fico imaginando que esses seriam os pensamentos sob a ótica humana dessa situação, desse tempo de crise, de 38 anos de crise que esse homem está vivendo. Agora, vamos pensar um pouquinho sob a ótica dos céus, e eu quero que você consiga perceber comigo que existe de verdade mesmo uma divergência muito grande aqui de maneira de enxergar. A ótica é totalmente diferente, porque eu quero analisar agora sobre a ótica dos céus, ou seja, a ótica de Cristo. Como que Cristo enxergou aquela mesma situação. Bom, em primeiro lugar, para Cristo, aquele dia seria o dia mais feliz da vida do paralítico. O que o paralítico pensava? Que aquele era mais um dia ruim. E Jesus certamente chegou ali e já no coração já imaginou, esse dia vai ser o dia mais feliz na vida desse paralítico. Isso é fácil a gente enxergar porque a gente sabe o texto, conhece tudo o que aconteceu, sabe o final da história. Para o paralítico não era tão simples assim, ele está vivendo uma crise, mas sob a ótica divina, sobre a ótica de Deus, que sabe todas as coisas, Deus sabe o dia da resolução dos nossos problemas. E para o paralítico, aquele dia que ele encontra com Jesus, não era mais um dia ruim, era o dia mais feliz, ou seria o dia mais feliz da vida dele. Segunda coisa, Jesus enxergou ele sim. Bom, é bom que você entenda uma coisa aqui teológica. O homem, o paralítico, esperava a figura divina, Deus Pai. E ele não tinha noção de que Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, a representatividade, se é que eu posso assim dizer, encarnada de Deus aqui na Terra, estava ali entre eles.
Quando o paralítico enxergava sob a ótica humana e dizia assim, Deus nem sequer me enxerga, ele estava enganado, porque Jesus enxergava ele sim, ou pelo menos enxergou ele sim. O verso 6 é bem interessante porque ele tem muitas informações aqui para gente. O verso 6 diz assim, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? O texto começa dizendo, quando ele viu. Sob a ótica humana, o paralítico pensava, Deus não me enxerga. Certamente, se ele existe, ele não me enxerga. Mas ele estava enganado, porque Deus estava ali do lado dele, e Deus o enxergou sim. Se condoeu quando o enxergou. Ele se condoeu ao olhar a situação do paralítico. Eu quero destacar uma coisa aqui que é interessante. Você lembra do episódio do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele viveu uma experiência interessante com Jesus, mas é um pouco diferente desse paralítico, porque o cego, quando ficou sabendo que Jesus estava passando, ele já tinha uma ciência de quem era Jesus, e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de tanto gritar, Jesus para o cortejo, pede para levá-lo até ele, e ele cura Bartimeu. Bartimeu é aquele cara diferente do paralítico, porque Bartimeu, ele busca ajuda. Bartimeu, ele grita por socorro, e o paralítico não. O paralítico é outro tipo de pessoa. O paralítico é aquela pessoa que já está ali tão desanimada que ele não sabe de muita coisa, ele não espera muita coisa na vida, ele não fica gritando, suplicando para que alguém ajude ele a fazer isso ou fazer aquilo. Ele nem sabe da presença de Jesus ali. No entanto, o que eu quero destacar é que Deus enxergava ele sim, Jesus enxergou ele sim, mesmo sem ele precisar gritar como Bartimeu gritou, Jesus olhou para ele. Então, às vezes, eu e você, nós temos personalidades diferentes. Algumas pessoas, elas gritam pelo auxílio de Cristo, pelo auxílio de Deus. Outras pessoas ficam paralisadas diante das dificuldades da vida, ficam ali no seu cantinho, sem pedir ajuda de ninguém, elas não sabem o que fazer, elas estão paralisadas pela vida, paralisadas pela dor, paralisadas pelo sofrimento que elas estão vivendo. Cada um de nós reage de uma forma diferente aos momentos de crise que nós vivemos. E este homem, ele é diferente de Bartimeu. No entanto, eu quero deixar claro para você, Jesus atendeu o pedido de Bartimeu, o pedido desesperado de socorro de Bartimeu, mas Jesus também olhou para o paralítico, que ao menos pediu ajuda porque estava provavelmente desanimado, desencantado com a própria vida. Tá ok? Terceira coisa, você lembra que certamente o pensamento humano do paralítico era que Deus não se importava com ele, mas no verso 6 mesmo, que nós já lemos, fica claro de que Jesus se importou sim com ele. E como que ele se importou? Eu vou ler de novo o verso 6 para você perceber aqui a riqueza de detalhes do texto. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Bom, Jesus enxerga ele em primeiro lugar. Depois Jesus soube. Como que Jesus soube? Jesus acabou perguntando para as pessoas, escuta, quem é aquele homem? Há quanto tempo ele está aí? Eu vi o sofrimento dele. Então, o que fez Jesus se importar de fato, foi o sofrimento daquele homem em termos de estado físico e de tempo de dor, tempo de angústia. Então, se você imagina que Deus não está nem aí para você, eu quero dizer para você que Jesus se interessou sim pela causa daquele homem. E não seria diferente conosco hoje. A última coisa que
eu vejo divergências aqui de pensamento na questão sobre a ótica dos céus e a ótica humana, é que Jesus, ele tinha outras possibilidades de curar aquele homem. Bom, o homem pensava que o problema dele era impossível de resolver, porque a condição física dele não permitia que ele se aproveitasse ou ganhasse a bênção que já estava ali, que era a bênção da cura, de entrar no tanque. Para ele ser curado, ele precisava entrar no tanque. Essa era a ótica do homem. Jesus mostra para aquele homem que ele, Jesus, o Deus vivo encarnado, ele tem outras possibilidades de fazer os milagres acontecerem por nós. E as possibilidades de Jesus sempre são bem mais simples, além de diferentes das nossas, são bem mais simples. Jesus apenas diz para ele: você quer ser curado? Então pegue a sua maca, levante e ande. Você notou aí que Cristo não está limitado a um tanque de água. Cristo não está limitado a nada que teoricamente limita a nossa vida. Às vezes a religiosidade limita a nossa vida. Às vezes a cultura, ela limita a nossa vida porque nós pensamos que Deus só pode agir de determinadas formas. E Ele é Deus, Ele age do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Então, meu querido, eu quero terminar essa palavra começando a pensar no que está passando na sua mente nesses dias de crise que você está vivendo. O que está passando na sua mente? Como é que você está pensando aí? Você está mais parecido com o paralítico ou você está mais parecido com a ótica dos céus, a ótica de Cristo na situação de crise da sua vida? Você também está pensando, hoje é mais um dia ruim, talvez você perdeu o emprego por causa dessa Covid-19, por causa dos desdobramentos dessa Covid, e está aí pensando, hoje é mais um dia ruim, não existe uma perspectiva de melhora. Se Deus realmente enxergasse a minha dor, mas parece que Ele não enxerga, porque já se passaram 70 dias, e até agora eu não vi Deus fazendo nada de diferente na minha vida. As coisas continuam ruins. Talvez você questione se Deus se importa de verdade com você também, porque as coisas continuam ruins. Talvez você olhe para o cenário humano e diga para si mesmo: olha, a minha situação hoje, ela é impossível de ser resolvida. Porque você também, talvez de uma forma parecida com aquele paralítico, você também tem algumas limitações de que na sua mente, de que o seu problema só pode ser resolvido de uma forma que você já pré-julgou que é a única que existe. Eu quero deixar claro para você que, sob a ótica divina, as coisas são diferentes. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que a Bíblia me dá a base para dizer para você que Jesus te enxerga. Que Jesus, ele se importa com você sim. O seu Deus se importa com você. Não se esqueça que ele morreu por você. Ele se importa sim. Não é esse pedacinho da sua história que vai mudar essa realidade. Ele se importa e já provou isso para o mundo inteiro, que ele se importa com cada um de nós. E a coisa mais interessante que eu vejo nesse texto é que Jesus tem outras possibilidades, além das possibilidades de resolução que você tem na mente. Então, meu querido, continue tendo fé, continue olhando para o céu, mas tenha uma ótica diferente. Tenha uma ótica diferente. Pense que talvez hoje pode ser o dia da grande mudança que vai acontecer na sua vida. A gente não sabe o que vem no cenário futuro, mas Deus tem outras possibilidades e Ele pode fazer com que os seus dias sejam muito melhores e talvez seja muito mais rápido do que você pensa, e talvez seja de uma outra forma. Tem gente que perdeu o emprego e está imaginando que a vida só vai voltar ao normal se ele tiver um emprego de volta. E talvez Deus permitiu que essa situação acontecesse para você perder o seu emprego e de repente começar um negócio. E amanhã, né, ou daqui a anos, você vai olhar para trás e vai falar: nossa, como essa crise foi abençoadora para mim.
porque eu tive que me virar e Deus me ajudou e hoje eu sou dono do meu próprio negócio. E se aquela crise não tivesse acontecido, eu ainda era ou seria um mero empregado numa empresa e a minha perspectiva de vida continuaria sendo a mesma. Pois é, meu querido, Cristo tem oportunidades diferentes. A ótica dos céus é diferente da sua. Pense um pouco nisso. Né? Não existe só uma maneira de resolver o problema. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a dificuldade que você está vivendo nesse seu tempo de crise. Eu sei que todo mundo está vivendo uma crise hoje, mas cada um tem a sua particularidade nessa crise. E eu quero dizer para você que Jesus, ele está enxergando você, ele sabe do seu sofrimento, ele tem maneiras diferentes de resolver a sua dor. Que Deus te abençoe, que você se permita acordar amanhã e enxergar a sua vida sob a ótica dos céus, nunca sobre a ótica da terra. Porque afinal de contas, você como eu, você é uma pessoa que se diz dependente dos céus, dependente de Deus. Então, meu querido, continue olhando para o céu com a certeza de que Deus se importa com você e que um dia Ele vai resolver de uma maneira total a sua crise, o seu momento de dor. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana muito abençoada na graça, na paz. Deus abençoe a todos.